Começando o nosso podcast aqui do VHT Podcast. Hoje eu estou com uma convidada naquele quadro de mulheres incríveis. Ela é terapeuta sistêmica organizacional. Falei, gente, bonito? Falou Falou, certo? perfeito. Grande, né? Eu quero saber o que é ter uma terapeuta sistêmica organizacional. Ela é Aldeneide Rocha. Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem, Cauane. Obrigada por você estar Eu aqui que conversando com a agradeço. gente hoje. E já começando literalmente, o que é uma terapeuta sistêmica organizacional? Terapeuta sistêmica organizacional vem da constelação sistêmica familiar e a sistêmica organizacional é quem atua dentro das empresas, fazendo os processos, organizando as pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam bem, para que tenham Uhum. equilíbrio, a ordem. Então, a gente atua de forma terapêutica na organização das empresas, Ah, então, para a empresa funcionar, para a literalmente, né? empresa funcionar. Mas esse familiar que você falou, eu não conheço muito bem. Seria terapeuta sistêmica familiar. Isso, que vem da Tá. constelação sistêmica, que é uma metodologia que foi criada por Bert Hellinger, foi descoberta e percebida por Bert Hellinger na Alemanha. E a constelação sistêmica ela veio pós-guerra porque foi percebido quanto que as famílias tinham uma desordem, Uhum. né? E quando o Bert Hellinger começou a fazer essa terapia nas famílias, foi para se colocar no lugar. Seu lugar de filho, seu lugar de pai, seu lugar de mãe. E quando existe uma desordem na família, aí Desanda tudo, desanda literalmente. tudo. E aí começam os processos de trauma. Então, quando foi percebido que também dentro de uma corporação precisava ter a ordem, né? Equilíbrio, a hierarquia, a organização. E quando você trata o seu funcionário de forma sistêmica, os profissionais de forma sistêmica, você vê que evita-se vários problemas, traumas psicológicos dentro das empresas. Então, Ah, por isso, como uma família, cada um fica ali no seu lugar. A gente tenta manter mais ou menos a ordem. isso, e se sentindo bem, né? Então, Ah, gera legal. um equilíbrio dentro da empresa. Mas eu quero saber um pouco antes. Você já sabia que ia trabalhar com isso? Nunca, Nunca! É essa história que eu gosto de contar. nunca imaginei parar, né, nesse lugar. Na verdade, Cauane, eu gosto de pessoas, trabalhar com Tá. pessoas. Desde muito nova. Eu até estava falando com a minha filha ontem, né? Eu falo, filha, quando eu tinha entre 8 e 9 anos, eu lembro de uma oração que eu fiz para Deus. Aí Uhum. eu falei assim, Deus, por que que eu gosto tanto de pessoas? Por que eu gosto tanto Isso, das isso não é pessoas? normal, as Isso pessoas não é não gostam de normal. trabalhar com Geralmente as pessoas pessoas. falam assim, pessoa chata, difícil. Eu não acho as pessoas Uhum, chatas. Eu acho que é um desafio, que nem um jogo. Se eu entendo você, eu compreendo você, eu consigo conduzir. uhum. Então, desde novinha, eu percebia que eu tinha um equilíbrio. E na escola, todo mundo falava, ó, quem vai ser o líder? É ela. Até hoje, onde eu vou. Qualquer lugar que eu vou, ó, escolhe um líder. É você. Porque eu tenho Tá. facilidade de lidar com as Ah, uma pessoas. habilidade, então, para lidar com as Isso, uma pessoas, né? habilidade. Aí, aí quando eu era jovem, aí ia para a igreja, tinha um grupo jovem, eu percebia que eu também era líder, aí no basquete eu era líder, e eu falava, gente, eu tenho um jeitinho com pessoas. Uhum. E então, quando eu tinha 20 anos, a minha mãe faleceu e eu abri o meu salão, e eu tinha Salão de por cabeleireiros? 17 anos. Você teve por 17 Salão anos? de cabeleireiro, especialidade em noiva, amava fazer noivas. Mas o que eu gostava mesmo, apesar de tudo, o que eu mais gostava era de pegar uma pessoa que não tinha nada a ver com a área e falar, vem trabalhar comigo. E daqui a pouco aquela pessoa tava fazendo cabelo, daqui a pouco aquela pessoa tá fazendo unha, Uma pessoa aí totalmente inexperiente, você pegava e inexperiente. ensinava tudo. E ensinava. Eu falava, gente, como o ser humano consegue aprender qualquer coisa. E se tiver um líder certo, consegue conduzir. E muitas pessoas foram fazendo carreiras dentro do meu salão. Ele entrava, o meu ex-marido também não era cabeleireiro, virou cabeleireiro, um grande cabeleireiro, Aham. né? Tive vários amigos que não era da área, coloquei todo mundo para ser cabeleireiro, manicure, todo mundo ali. Mas como que E foi essa parte de ali abrir o salão, vamos dizer? eu trabalhava com unha desde nova, né? Minha Tá. mãe sempre foi muito simples, de uma família muito simples, minha mãe semi-analfabeta, doméstica. E aí eu comecei a fazer unha com 15 anos, porque minha mãe queria Ah, já começou a empreender nova. sempre empreendedora, desde os 9 anos eu vendia chocolate na escola, dentro da sala Gente! de aula, porque eu não queria dar trabalho para a mãe, então precisava ter meu dinheiro. Então eu sempre tive esse Muito feeling. consciente também, né? Falava, não, eu não vou pedir dinheiro para minha mãe, vou trabalhar. Então a história vai vindo, né? Você vai puxando lá atrás, já tinha
Aí eu falava pro pessoal, ó, se comprar chocolate comigo aqui, eu entrei escondidinho lá na sala. Não Aí podia eu não vender na pedia escola. dinheiro para a mãe, porque eu sempre tinha dinheiro de passagem para comprar o material. Eu achava que eu era responsável por isso da terapia depois, né? Eu achava que eu era responsável pela minha casa, eu era responsável pelo menos por mim. Eu achava que eu tinha que ser. Eu tinha 8, 9, 10 anos. Nossa, E é aí difícil uma criança ter esse senso, né? eu acho que eu era igual eu sou hoje com 9 anos. Uma Eu mini tinha adulta uma ali mini já. adulta, né? E aí eu comecei a fazer unha porque minha mãe disse que queria um banheiro dentro de casa. Nós morávamos em 2 cômodos e o banheiro era para fora. Então eu começava a fazer unha, eu lembro até hoje que eu terminava de fazer a unha e ia lá e pagava o pedreiro. Ia lá e pagava o pedreiro, ajudava ela. E eu falava, gente, como é bom ter dinheiro e poder ajudar, né, minha mãe? Então eu ajudava, comprava minhas coisas. Eu achava que eu tinha 40 anos, com 15. Então eu gostava de ganhar dinheiro e eu via que tudo que eu fazia dava certo, de alguma forma. Aí quando minha mãe faleceu, a minha irmã era muito nova, tinha 16 e eu 20. Ah, você tinha uma irmã também. Tenho uma irmã, a Beth. E aí eu tenho que ficar perto da minha irmã. Se eu trabalhava em São Caetano, ali na Rua Alegre, no Constanza, salão de cabeleireiro. A gente descobriu que a gente é conterrânea do ABC. Sim, eu sou Andréas, nós somos do ABC. É meio interiorana, né? Todo mundo fala, onde é que fica? É interior? Não é, gente, não é. É logo ali. E aí eu abri o salão dentro da minha casa, tinha acabado de casar, então imagina, eu abri o salão da minha casa e falei, vou pegar minha lavanderia, vou fazer um salão, eu fico perto da minha irmã. Foi assim que eu abri o salão. Pelo menos eu fico perto, então se eu estiver muito longe, como ela só tinha 16 anos e ela morando meio que sozinha, que ela ficou na casa da minha mãe, eu falei, eu fico pelo menos de olho, eu consigo ver ela. Só que com 4 meses, o meu salão tinha 3 pessoas trabalhando. Você começou sozinha e em 4 meses o seu salão já... Tinha 3 pessoas dentro da minha casa trabalhando. Tinha uma varanda. E aí eu chamei, amiga, todo mundo quer fazer unha comigo, vamos fazer? Aí ela, vou. Aí ela trabalhava de quinta, sexta e sábado, a Solange. Aí o William, tem um monte de homem querendo corte, você pode ir lá? Aí ele, vou. Aí a minha irmã foi me ajudar, então nós éramos em 4, dentro de casa e atendendo. Porque como eu trabalhava ali em São Caetano, naquela parte, ali é um lugar bacana ali em São Caetano, né? E trabalhava com produtos de qualidade, o dono da empresa, acho que não tinha dinheiro para me pagar, essa parte eu não lembro muito bem. Eu falei para ele me pagar em produto, então ele me deu L'Oréal, Kerastase. Então eu levei isso pro bairro. Ah, então você trabalhava num salão. Isso. E também tinha o seu. Não, aí eu saí desse salão e ele me pagou em produtos. Ah, tá. Então você já trabalhava nesse salão e aí quando você abriu o seu, você saiu e ele me deu os produtos para me pagar. Aí eu peguei, foi acho que o melhor pagamento, investimento. Eu lembro que ele me deu maquininha me pagou com maquininha de cabelo, secador, chapinha. Essas coisas são caras, né? São caras, né? E aí a lavanderia da minha casa era muito pequenininha, mas eu coloquei, o que eu fiz? Sabe, eu acho que o grande diferencial é isso em tudo que a gente vai fazer. Quando eu abri esse salão dentro da minha casa, eu não abri como um pequeno salão. Eu abri como um negócio grande. Falei, eu vou conseguir pelo menos pagar meu aluguel e minhas contas. E aí eu tinha uma agenda, então as pessoas faziam um agendamento, eu fazia pacotes, eu tratava como se eu estivesse tratando, e era no bairro, na periferia, o pessoal não estava muito acostumado, acho que, com esse tratamento. Então, quando eu chegava lá, tinha um café, tinha uma água dentro da minha casa. A pessoa era bem tratada. Era bem tratada. E eu acho que esse é o grande segredo. E quando as pessoas vinham trabalhar comigo, eu já desenhava quanto ela ia ganhar. Então, acho que instintivamente, eu sempre tive essa preocupação. Eu falava assim, olha, eu vou ter essa estratégia de marketing. Era uma coisa muito pequena, Cauane, era 20 anos dentro da minha casa. Só que eu falava assim, olha, eu vou fazer o marketing dentro da igreja. Aí eu ia na igreja, panfletava. E divulgava. E falava da manicure, falava bem da manicure, dava presente para as minhas clientes, para os comércios. Então, já tinha aquela mentalidade de fazer o marketing. Tá. Então, eu acho que o grande segredo dos negócios hoje é a pessoa acreditar, independente do que ela esteja fazendo, sabe? Acreditar que aquilo vai crescer, que aquilo vai dar certo, sabe? E fazer de coração, sem olhar para os lados. E aí eu me lembro que eu não sei se vocês lembram da telemensagem, que recebi uma mensagem por ligação. Cauane, você é muito nova, ai, você não vai lembrar. Gente, não, mas não sei.
Não, Não mas tinha vamos lá. mensagem, não tinha mensagem. É Era aquela antes que do você Orkut. mandava, tipo, mensagem 20, 11, alguma coisa, e aí você recebia uma mensagem? Isso, Não, aí eu falava, lembro. oi, aqui é a Aldeneide, estamos ligando, telemensagem, confiança. Aí você não sabe o que eu fiz. Hum, Comprei um kitzinho daquele porque eu precisava pagar um salário para minha irmã. tá, E eu falava assim, se eu tiver um outro negócio aqui dentro, a minha cabeça expandindo. Já tô tá, aqui dentro, horário vago, eu abro um escritório de telemensagem dentro da minha casa. Já tinha um salão e escritório de telemensagem. tá. Cauane, eu não Nossa, sei. mas sua casa é gigantesca pra caber tudo Não, isso, minha casa era gente. grande. Eu aluguei Aham. uma casa grande, mas também aluguei na época, não era nem pelo valor. Na hora de. Eu falo que tudo que acontece na minha vida é um milagre, né? Na hora de alugar a casa, tinha 2 cômodos no fundo. Aí eu Uhum. olhei pro dono da casa, ele falou: Você gostou? Eu falei: Eu gostei, mas eu gostei da sua. Mas. Aí ele falou: Se você quiser ficar aqui, eu vou mudar. Aí eu acabei alugando a casa do dono da casa. Tá. E ele fez um preço super bom na época. Então, aí eu abri o escritório de telemensagem, eu não sei te dizer como. Eu anunciava na revista Veja. Então, em 3 meses, nós tínhamos 1.000 clientes. Eu conseguia pagar minha irmã. Eu não acredito. Você Sim, conseguiu na Veja. na Veja. Na época, era Hoje já é uma caro. coisa gigantesca. A Veja naquela Isso. época era maior ainda, né? Então, eu não me lembro quanto que era, não faço ideia, assim, porque foi em 2003. Mas era possível. Era Então, possível, tá? faziam lá, ó, telemensagem, não tinha MSN, não tinha, né, Uhum. WhatsApp. Então, começou a ter cliente, ter cliente, ter cliente, ter cliente, ter cliente. Só que a conta de telefone era muito alta. Só por esse motivo a gente teve que fechar depois de 4 meses. A gente optou. Porque A as demanda contas. de cliente não. Não, porque antigamente, né, o telefone era caro. A conta de Tá. telefone vinha. Hoje seria 3.000 reais uma conta Uhum. de telefone, né? Alta. É altíssima. Então, a gente conseguiu manter por um tempo. Aí passou 4 meses que eu estava ali em casa com aquela turminha ali trabalhando, cada um ganhando seu dinheirinho. Eu falei, eita, vou ter que alugar um espaço. Aí fui procurar um espaço para alugar e foi quando eu inaugurei o meu salão mesmo, oficial. Isso de quanto tempo que você abriu o salão? Deu um intervalo de quantos Ó, anos ou meses? meses. Eu comecei a trabalhar em casa em novembro de 2002. E eu. Uhum. Não, 2000, não, novembro de 2003. E eu inaugurei o meu salão em abril de 2004. Aí eu Gente. já inaugurei o meu salão e no primeiro sábado eu paguei o aluguel. Aí eu falei, caramba, eu sei fazer isso aqui. Eu Foi um sei. período muito curto. Muito curto. Muito curto. Muito curto. E aí eu já inaugurei o salão. Aí teve vários desafios, né? Porque como eu ia alugar, não tinha dinheiro, não E foi tinha ali em Santo André dinheiro. mesmo. Foi na Vila Industrial. Foi ali na Vila Industrial. Não sei se você conhece, é um pouco antes da Vila Prudente, Tá. tá? Ali no Mercado da Avó. Tô me localizando, É. acho que conheço. Eu falo que quando a pessoa não conhece Vila Industrial, eu falo, vocês conhecem Moca? Desce mais um pouco. Vila Prudente, agora desce mais um pouco. Aí quando a pessoa fala que conhece Industrial, eu falo, é Santo André mesmo. É bem na divisa ali. E aí eu comecei a trabalhar. E eu me lembro que eu falei, meu Deus, como que eu vou pagar um aluguel de R$ 1.700? Que eu lembro até hoje, R$ 1.700 esse aluguel. E se você já tava com quantos funcionários? Além dos 4? Aí eu, Claudinei, o William, minha irmã. Você lembra o nome de todo mundo ainda? Lembro, claro que eu lembro. Solange. Nós estávamos em 6. Ah, já aumentou 2 funcionários. E já aumentou, porque eu fui para lá, já aumentou um pouco mais. A Nathalie, nós estávamos em 6 funcionários. E foi assim, um pega para capar, né? Porque não tinha dinheiro, tinha um talão de cheque só. Uhum. E as coisinhas que eu levei do outro salão. Então a gente comprou tudo muito simples, porque, Cauane, todos os cursos que eu tinha feito no ramo de beleza foi de graça na Ikezak. Porque todas as. Aí você fala assim, me deu vontade de chorar agora. Ai, meu Deus! Até aquele dia, até aquela data, eu não tinha pago. Eu ia na Ikezak toda segunda-feira e estavam os estandes lá dando treinamento. A Ikezaki tinha muito disso, eu lembro. Eu ia com minha mãe, a gente... Você comprava esmalte e ganhava curso de manicure, você comprava a cera e ganhava curso de depilação. Eu, com 16 anos, fiz um curso de depilação na Ikezak, já saí, cheguei no salão e falei, sou depiladora. Primeiro dia que eu fiz um curso de uma Gestor hora. profissional, já sei. Da minha cliente. E aí eu sempre fui assim, eu sempre tive esse feeling assim. Aí eu abri o salão e foi dando certo.
foi acontecendo. Mas assim, sem estrutura, Tá. entendeu? Sem uma ajuda, porque ali na estratégia do negócio era muito eu, mas com muita vontade, com muito amor, com muita força, as Uhum. coisas foram acontecendo. E foram longos 17 anos de muita história para contar o que aconteceu. Mas eu percebia que eu tinha muita facilidade de contratação, porque as pessoas falavam assim: ai, manicure não fica. Eu não tinha rotatividade. As pessoas ficavam um bom tempo comigo. Eu tinha Uhum. manicure que ficava 7, 8, 10 anos comigo. Eu tenho um cabeleireiro que ficou 5 anos comigo. E eu não tinha essa dificuldade. O pessoal fala, mas não se acha? Eu falo, mas eu acho. Como você não As acha, mas pessoas eu acho? ficam comigo. E não fica por dinheiro, porque a última coisa que eu falo é de salário. Eu falo, olha, meu filho, eu tô fazendo. Porque é o que eu falo, quando você tem um líder, as pessoas não querem, as pessoas querem segurança do líder. Uhum. Eles querem uma pessoa que olha para ele e fala, nesse cara eu posso confiar. E Eu tenho uma eu consistência. tenho uma consistência e ele vai me levar para onde eu quero. Então ele não quer saber de salário. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, eu chamo, né? Falo, gente, eu tô começando um negócio. Quem vem comigo? Aí o pessoal vem, nem a última coisa que a pessoa pergunta é quanto eu vou ganhar. Né? Então, nessa época, eu já percebia, falava, realmente, eu tenho jeito com pessoas, geralmente, entre as pessoas para trabalhar comigo, elas eternizam aqui, ficam um bom tempo, Uhum. né? E aí eu tive uma estratégia muito legal, né? Eu falo, ó, eu só tinha 23 anos nessa época, mas tem uma escola em frente a, fazendo o marketing aí, tem uma escola em frente ao salão chama Vida Nova, e eu não conhecia muitas pessoas no bairro, então eu tive duas estratégias. Eu panfletei em todo o condomínio. Paguei as crianças que moravam dentro do condomínio, eu falava, vou te dar 10 reais, coloca debaixo da porta, tá? Pra não colocar nas caixinhas, porque debaixo da porta. Debaixo da porta a gente via, na caixinha a gente Não ignorava. Eu não melhorava. E aí eu fui na dona da escola, era perto do Dia das Mães, e falei pra ela se ela queria dar de presente, não lembro o valor, mas como se fosse 20 reais. Ó, cada mãe vai ganhar 20 reais, um cheque. Na época tinha cheque. Você não sabe nem o que é cheque, né? Claro que eu sei o que é cheque. Ai, você é muito Ela tá me achando super nova, mas eu não sou tão nova Tá, assim, depois a não. gente conversa sobre. Aí tinha um cheque, e eu fiz um cheque mesmo, e o filho chegava em casa e dava o cheque pra mãe lá no salão. Ah, então Mãe, não era eu aquele estou... panfleto com a promoção, ai, chega lá e Nada. mostra 20 reais, é o cheque Não é o mesmo. que fazer, é o como fazer. Era como se fosse um cheque mesmo. Eu mandei, fui na gráfica, desenhei o cheque, e aí tinha uma mensagem, bem igualzinho o cheque, 20 reais preenchido, e o filho chegava e dava pra mãe de presente aquele cheque. Nossa, essa estratégia bombou. Bombou, tinha 400 alunos na escola. Aí foi quando eu fiquei conhecida no bairro. Aí acabou. Pronto, marketing feito. Não tinha Caramba! Instagram. Nossa, extremamente criativa. Muito criativa. Aí eu fiz isso, aí as mães chegavam lá, ainda passei um perrengue, né? Nem vou, né? Mas assim, soube dar o jeito ali. Mas as mães chegavam e falavam: oh, meu filho me deu um cheque para gastar aqui no salão. Né? Uma delícia, porque a mãe paga tudo. Já pensou o filho chegar e falar: o filho desse tamanhozinho, quase 5 anos, mãe, olha, pra você ir no salão. Delícia. Tô te pagando, mãe, 20 reais Tô te pra você pagando ir. pra você ir no salão. Que E aí as mães bonitinho. chegavam, só que quando chegava lá, elas eram tão bem tratadas que elas acabavam fazendo outras coisas e outros serviços, e ali começou um trabalho. Mas eu não tinha nem noção da grandiosidade que era a estratégia. Hoje você olha pra trás e vê Falo, quão grande é. caramba, como assim, né? Você pensou tudo isso nessa época? Hoje você ainda tem um salão? Ou não? Aí, quando passou uns 17 anos, eu era muito feliz com o salão, mas eu não era feliz financeiramente. Eu trabalhava muito, 10, 12 horas, eu falava, não. Apesar do grande retorno com as clientes Tudo. e não... Eu até Era participei de um bacana. programa falando sobre o que acontece nos bastidores de um salão, porque eu fazia muito por amor, né? E uma das coisas que eu não faço é o financeiro. Eu falo de uma empresa, a única coisa que eu não toco é no financeiro. Tá. Talvez se eu tivesse um financeiro muito bom ali, eu continuaria. Mas chegou uma época que eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer o que eu gosto, que é gestão de pessoas, mas eu quero ter qualidade, quero ter mais tempo, quero ter mais Por qualidade. você ter liderado todas essas pessoas ao longo do tempo, e você já viu que queria gestão de pessoas. Era isso. Não, eu não entendia muito bem que era gestão de pessoas. Tá. Mas eu queria cuidar um pouco mais de mim, porque eu cuidava muito do salão, cuidava muito das pessoas e não cuidava de mim. Tinha uma falta, né, nessa época. E aí aí eu me lembro que eu entrei na Mary Kay. Tá, Eu fui diretora de vendas. Eu quero entender como é que você entrou na Mary Kay. Tá, você fechou o salão.
Não, aí eu continuei no Você salão. continuou no salão, tá? Aí uma vez eu tava pensando o que eu poderia fazer de extra. Porque pra mim ali já. Sabe quando você bateu no teto? Acho que eu bati no teto. Aqui é meu limite, eu quero mais. Quero alguma coisa diferente pra mim. E eu estudava, não sabia se ia fazer faculdade, ia para outro ramo. Comecei muito cedo, Sempre né? estudando nessa parte da área da beleza. Sempre na área da beleza. Sempre, 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 sempre. Tá. Eu não me via fora. Não imaginava que ia ter outro mundo fora disso. Uhum. Eu entrava muito cedo, saía muito tarde, trabalhava muito, né? E tinha poucas férias, pouco descanso, muito trabalho. Mas amava o que eu fazia. E era feliz. Mas não estava realizada profissionalmente. Uhum. Assim, muito realizada. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando apareceu essa oportunidade para mim. Alguém me falou da Merkei, eu falava, não sei se eu sei vender. Não sei. Mas aí, o que eu gostei? Eu gostava do jeito que a empresa conduzia as pessoas. Mas depois de todo esse tempo no salão, você ainda tinha dúvidas de, eu não sei se eu sei vender? Então, porque eu não achava aquilo uma venda, né? Eu entendi que aquilo era uma Tá. venda tempos depois. Ali, se eu tivesse estudado hoje, eu teria visto de uma outra forma. Mas eu não olhava aquilo como... Era uma venda e uma grande vendedora. Mas eu Muito. não me via como vendedora. Eu me via gestando pessoa e fazendo cabelo e unha. Tá bom. Mas, na verdade, eu tinha muita estratégia com marketing, tinha muita estratégia com pessoas. Vendas, eu só não tinha técnica, mas sempre fui boa vendedora. E então era essa a questão, eu precisava sair de fora para ver. Uhum. Aí quando eu entrei na Mary Kay, eu me lembro que a minha diretora falou com aquele carro rosa lindo lá. Aí eu falei assim para ela, eu preciso ganhar 5 mil reais, como é que eu faço? Ela falou, você pode ganhar vendendo, ou você pode ter consultoras que vai vender e você vai ser bonificada por isso, se você treinar um time bom. Eu falei, pá, time bom, isso eu sei fazer. Aí, com 5 meses, eu tinha 34 consultoras e meu bônus caiu no valor de 5.400 Você já reais. fazia gestão ali de 34 consultoras. Em 5 meses. Em 5 meses. A mesma história do salão que em 4 meses deu. Mesma história. Eu li um livro chamado Poder da Ação. Aí começou meu desenvolvimento pessoal. Mude sua vida em 6 meses. Hoje, quando você tem uma estratégia boa, você só precisa de 6 meses para isso acontecer. E eu não sabia. Eu fiz isso instintivamente. E não sabia disso. E não sabia Qual que é o nome do livro mesmo? O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Poder da Ação. Tá. Isso. E eu lendo aquele livro, eu falei, vou mudar minha vida em 6 meses. E aí ela me falou como que tinha que fazer. Só que eu achava que eu não era boa vendedora. Na verdade, eu era boa vendedora, eu não era boa de fechamento. E ali eu fui aprendendo as técnicas. Uhum. Só que uma coisa que aconteceu comigo com a Cauane que foi muito boa, eu tinha perdido a minha autoestima, eu tinha guardado 40 quilos, minha pressão 20/10, porque eu tinha perdido a minha mãe. E fui trabalhar, né? E não cuidou dessa parte e não cuidei de mim. vida. Tá. E aí, quando eu entrei na Mary Kay, eu comecei a receber presentes, eu comecei a ser reconhecida, eu comecei a ter que acordar de manhã e fazer maquiagem, ter que acordar de manhã e ter que me arrumar. E começou a me fazer bem isso. Uhum. E eu comecei a vender, e eu fui com tanta força a fazer. Comecei a falar com todo mundo, a minha gerente do banco virou minha consultora, a minha contadora virou minha consultora. Todo mundo via tanto brilho que eu falo que esse é o segredo, acreditar. Uhum. Quando você vai fazer uma coisa, Você estava sendo ali a sua vitrine também, né? Sim. Isso que é bacana. E aí eu chegava para as pessoas e falei, gente, eu gosto disso. Eu gosto de estar com as pessoas e ajudar numa sessão de beleza a empoderar essa pessoa, a ver que a pessoa ficou de um jeito e ficou... Mas eu não entendia que ainda assim era desenvolvimento pessoal. Eu estava achando que era maquiagem. Vou fazer maquiagem na pessoa, a pessoa vai ficar bem. Uhum. Mas era mais profundo. Tá. Então, quando eu fazia uma sessão na casa da mulher, eu comecei vendendo 120 por cliente. Não era bom, porque a média era 300. Eu falei, tenho que melhorar. Melhorei a venda, comecei a vender 300. Ok. Quando eu vi, eu estava fazendo sessão e vendia 1.200 por cliente, 900 reais por cliente. E quando eu terminava, eu falava, você tem 2 escolhas na sua vida. Ou você vai ser minha cliente ou minha consultora. Você não tem uma terceira opção, e ambas, essas duas, você vai ser muito feliz. Aí ela falava, quero ser sua consultora, quero ser sua cliente. E eu me dei muito bem, né? Então tive premiações, coisas que eu nunca tive, ganhei joias, ganhei viagem, minha primeira viagem internacional eu ganhei por vendas na Mary Kay, fui para Cancún, ganhei um cruzeiro. Então isso foi fazendo. Só que aí meu salão foi ficando, já era uma coisa, tá. né? Já era uma coisa na época. Eu já estava me separando, já era um processo que eu não estava sentindo, mas estava acontecendo, que, né, cada um estava indo para um lado, né? Hoje eu e meu ex-marido, a gente é muito amigo, muito parceiro, mas cada um estava indo para o seu lado.
E aí, nessa época, eu falei, gente, é isso. Aí eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal. Eu não imaginava quantos traumas eu tinha, porque aquela menina lá que queria salvar a mãe com 9, 8 anos de idade, que tinha que trabalhar, que pensava que Ela tinha não cuidou 40 anos. dela, não fez a terapia Não. e só foi deixando as coisas levar. E E a vida f- foi Foi acontecendo. acontecendo. E aí eu fui entendendo que eu precisava olhar para mim. Eu não queria. Eu queria olhar para o trabalho. Eu falava, quando eu ficar rica, eu olho para mim. Quando eu tiver muito dinheiro. Aí, Aí material... eu penso em aí mim. eu penso em mim, deixa eu ficar rica primeiro. Mas aí Isso tudo... há quantos anos que você começou na Mary Kay? eu comecei em 2015, então faz 8 anos. 8 anos, tá. Ai, nossa, parece que foi ontem. E Não, mas 2015 parece realmente que foi ontem, não faz parece, muito tempo, né? então, não é só eu. E aí eu comecei a ir para esse lado do desenvolvimento pessoal. Aí eu me lembro que eu participei de uma imersão, eu falei, daqui 10 anos eu acho que eu vou ser coach. Me apaixonei, né? Você falou daqui 10 anos, acho que você é coaching? Em 2016. Quando as pessoas nem pensavam direito ainda Tava em começando, eu nem é. sabia o que era coach. Eu não sabia nem escrever coach, né? Escrever errado. Eu nem entendia muito bem, mas eu falava, eu vou ser isso aqui, porque eu acho que é muito legal você pegar uma pessoa, porque a diferença, né? Uhum. É você pegar uma pessoa que tá aqui, você mostra o caminho para ela, você ajuda ela a trilhar. Para mim, isso é muito simples na minha cabeça. Uhum. E eu falei, eu acho que eu vou ser isso um dia. Tá. E aí comecei a trabalhar, a fazer muito desenvolvimento pessoal meu. Aí eu comecei a cuidar de mim um pouquinho. E aí eu vi que eu tinha muita coisa para cuidar, muita coisa para curar, muita coisa. E foi um processo meu comigo mesmo Uhum. nesse tempo todo. E quando foi em 2019, veio a minha separação mesmo, de fato. Uhum. E aí eu passei um processo muito dolorido. Foi aí, minha mais outro filha. processo ainda para cuidar. Foi um processo para cuidar. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu ficar bem. Aí veio a pandemia. Aí eu tive uma questão de uma cirurgia que eu fiz. Uhum. E aí eu saí da Mary Kay. Depois me arrependi, porque eu podia ter continuado, mas eu não dava conta. Eu queria dar conta, tá vendo? Até Uhum. hoje eu tô falando, me arrependi. Mas quando foi de fato que você fechou o salão? O salão, na verdade, quando eu saí do salão em 2019, Tá. e o salão continuou por um tempo ainda, porque eu ainda tive uma manicure que continuou lá, Uhum. e o meu ex-marido continuou com o salão. Ah, tá, entendi. Então você só saiu, mas o salão de fato não fechou. Não fechou por Você um saiu. tempo. Tá. Isso. Depois ele fechou, ficou para eles, e eu fui viver minha vida. Tá. E aí eu fui. Uma empresa me convidou para ir trabalhar, era para ganhar pouco, mas eu fui na época para ajudar, não fui para trabalhar nessa empresa. Qual que era a função dessa empresa? Gerente de venda. Na verdade, queria que eu organizasse a empresa. Como eu tinha salão, vai lá, coloca o uniforme nas meninas, ensina elas a trabalhar. Uhum. E aí deu muito certo. Aí começou a ter funcionário, ia crescer a empresa. Isso mas depois eu da pandemia, ou na pandemia? Durante um pouco antes, durante a pandemia, um pouco depois. Tá. Mas eu percebia que era o que eu sabia fazer mesmo. Falei, gente, como eu consegui pegar uma empresa com 2 funcionários, tem 42, e eu tô, né, Uhum. crescendo a empresa. Como eu sei fazer isso? Eu vou pensar qual é o meu processo, porque o que é simples para mim, às vezes é muito difícil para o outro, mas para mim é muito simples. Aí foi quando eu comecei a estudar. E aí, quando foi há 2 anos atrás, eu falei, vou me formar em consteladora sistêmica organizacional. Porque quando eu faço uma entrevista com uma pessoa, não é uma entrevista de trabalho, é muito mais, é um contrato ali, sabe? Eu vou te guiar no seu caminho agora, eu vou te ajudar. Então, aquele papo de separar o profissional do pessoal, nesse caso, não cabe tanto. não existe. Não existe. Não existe, porque assim, quando você vai trabalhar, assim, por exemplo, você vai trabalhar comigo, Cauane, eu falo assim, olha, você tem cólica menstrual. Cauane, como que é o tempo de cólica seu? Você consegue trabalhar quando você está com cólica? Como que você é grávida? Tá? Eu não tenho como separar a Cauane pessoal do profissional, isso não existe. Mas eu consigo me pôr profissionalmente, como que eu vou lidar com o meu pessoal dentro do meu profissional. É diferente. Totalmente diferente. Porque não tem como. Quando você contrata uma pessoa, você traz a vida dela, a história, você traz os traumas, você traz muita coisa. Uhum. Então, quando você trabalha com uma pessoa que se importa com você, que as pessoas são mais importantes que as coisas, você não vai ter problema. Tá. Porque ela entende que pode confiar em você. Uhum. E ao mesmo tempo você fala para ela o que eu quero,
pontualidade, o que eu quero é que você vista a camisa da empresa, o que eu quero é que você faça, entendendo que você é um ser humano e que sim, você vai ter problemas, só que nós vamos conversar. Não Nós vamos existe lidar você, com esses problemas. eu vou meter atestado porque não existe isso. Existe, estou cansado, agora eu quero encerrar, nós vamos entrar em um acordo e você vai dar um tempo para a empresa poder te mandar embora. Então, sempre fui assim e sempre deu certo comigo. Então, tinha esse negócio do funcionário meio que fingir que está fazendo e não está. Meio que, eu vou mandar um atestado e não estou doente. Porque comigo ele sabe. Eu falo que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas honradas e compromissadas com a verdade. Eu falo, todo mundo que trabalha comigo é honrado e compromissado com a verdade. Quero saber qual é a sua. Você já começou a identificar isso, né? Nas pessoas que você contratava para as empresas. Sim, exatamente. E aí, mesmo que a pessoa fosse meio tortinha, ela começava a se endireitar, porque eu falo que Meio tortinha foi ótimo. que a pessoa começa a entender que ali o ambiente faz as pessoas, sabe? Você consegue colocar as pessoas ali. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso, para mim, eu não digo dom, né? Eu falo que eu tinha uma facilidade com isso, mas eu precisava trazer isso de uma forma técnica para as empresas. Então, eu desenvolvi um processo. E como que é esse processo? Hoje eu tenho uma escola de desenvolvimento pessoal e profissional e eu faço gestão de equipes. Ou eu treino você para fazer a gestão da sua equipe e você faz comigo o mapa mental e desenvolvimento pessoal seu para que você se torne um líder e faça. Ou você me contrata e contrata a minha equipe para fazer essa gestão dentro da sua empresa. Tá, então tem essas duas maneiras. Tem essas duas maneiras, a sua. E às vezes eu começo com você e daqui a pouco você fala, vamos juntos? Tá. Eu quero que você esteja comigo dentro da minha empresa. Então, começa das duas formas. Então, começa a tratar o pessoal. Por quê? Quando você abre uma empresa, Cauane, você abre uma empresa por um sonho. Você abre uma empresa... Por isso que eu falo, não tem como você falar que não mistura pessoal com profissional. Aí eu tenho um sonho de abrir uma empresa. Aí você abre, você entende que tem que comprar roupa, o sapato, que você precisa contratar funcionário. Só que quando você chega diante de tudo isso, aí você fala, não tenho jeito com pessoas. Eu sei comprar. Eu tenho dinheiro para empreender, mas ser empresário eu não sei. E aí você começa a se frustrar com o seu negócio, que foi meio que aconteceu comigo no salão. Porque eu tinha jeito com pessoas, eu só não queria ficar no administrativo financeiro, eu precisava de uma pessoa assim. Hoje eu entendo isso. Na época eu não entendia. Então, quando eu entro dentro de uma empresa, eu vou fazer um mapeamento do que a empresa precisa e falo, Cauane, você é muito ótima, você é dona da empresa, mas você é ótima no marketing. Você não pode ser boa em tudo, né? Você não vai ser boa em tudo. Você não consegue abraçar tudo. Então, a gente vai colocar pessoas pontuais dentro da tua empresa ou treinar pessoas para lugar pontuais e também entender onde te faz feliz, que é onde entra a sistêmica. Então, como eu não vou misturar pessoal com profissional? Você fala de colocar a pessoa ali numa função que ela consiga desenvolver a habilidade que ela tem? Você estuda isso também da pessoa? Isso, os comportamentos. Nós temos 4 comportamentos que eu consigo identificar numa pessoa. Quais são eles? A gente tem os arquétipos, né? Que é a forma mais fácil de ensinar o empresário como diagnosticar comportamentos, né? Então, a gente tem o águia, que é a pessoa que tem uma visão de futuro, ela consegue ver lá na frente. Geralmente, essas pessoas são muito boas para o marketing, porque ela protege a empresa da concorrência. Então, ela tem uma visão além do futuro. Ela é estratégica, geralmente é o dono da empresa ou o marketing, porque ele vê antes de todo mundo. Steve Jobs devia ser um águia. Ele via muito à frente, né? E essa pessoa tem esse comportamento, o águia. Só que ela tem o ponto forte dela. Ela vai proteger a empresa, ela vai ver além do futuro. Mas qual que é o ponto dela que você não consegue trabalhar? Que você pode trabalhar, mas é um ponto que às vezes vai gerar um problema, mas se você conhecer, já vai evitar. Essa pessoa ela não consegue viver no presente, porque como ela vive muito no futuro, ela não consegue fazer um serviço aqui agora. Então, ela tem esse ponto para trabalhar. O que motiva ela? Inovação. Então dentro desse arquétipo, você já viu ponto forte e ponto fraco. Já vejo o que ele tem que trabalhar. E aonde ele tem que trabalhar dentro da empresa. Então, às vezes, você é o dono da empresa e você tem uma visão de águia. Eu falo, essa pessoa ela é águia. Ela é muito inovadora, ela pensa muito à frente, o lugar dela é lá. Então, eu vou tirar ele do operacional, eu vou tirar ele do financeiro, vou matar esse cara dentro do RH. Aí, de repente, tem aquele perfil que é o lobo, que é uma pessoa... Que é o segundo arquétipo. Não tem uma ordem. Não tem uma ordem, mas é outro arquétipo. E a gente tem um pouco de cada, só que a gente tem um predominante. Tá. Aí, aquela pessoa mais organizada, eu mesmo de lobo... Nada. Quase nada. Me coloca no escritório para organizar, quase nada.
Então, assim, aquela pessoa que tem cuidado financeiro, ela cuida de um projeto futuro, algo que precisa de ser. Se não fosse os lobos do mundo, tudo seria uma bagunça. Mas ele é uma pessoa extremamente burocrática, ele é o chato da empresa, mas a gente precisa dele ali. Então, quando você entende a pessoa, você sabe aonde ela trabalha melhor. E o que motiva ele? Segurança. Se eu der segurança, se eu mostrar para ele, ó, presta atenção, Cauane, você tem um perfil lobo, então se eu te mostrar aonde você vai chegar com segurança, que nós temos dinheiro para pagar isso aqui, você vai fazer o melhor trabalho a longo prazo. Você falando desse lobo, eu acho que eu sou um pouco. Me coloca no escritório que eu vou começar a organizar tudo. Sério? Sério, mania de organização. Eu trabalho com uma agenda. Se não tiver agenda, eu fico assim louca. Sim, tem tudo para ser o lobo também. E a gente geralmente tem 2 fortes e a gente pode trabalhar todos os outros em nós. Por exemplo, eu tenho que ter um mínimo de organização. Então eu pego o meu lobo e falo, ó, Denise, agora. Só que aí eu tenho que me dar uma regra. A Denise vai ser só 1 hora sentada nessa cadeira, eu converso comigo mesmo. Presta atenção, filha. É 1 hora sentada nessa cadeira. Se você fizer isso, vai ser importante para o seu tubarão sair nadando em ordem. E o próximo é o tubarão, então. O meu perfil dominante é o tubarão. É a pessoa do resultado. A primeira pergunta que eu vou falar assim, Cauane, que é onde tem tudo a ver com o que eu tô te falando. Cauane, qual que é seu faturamento? Aí você vai falar, 500.000. Onde você quer chegar? Em 1,5 milhão. Tá bom. Cauane, qual que é a estratégia que você está usando hoje? Tá. Então, fique em paz. Eu vou para casa, monto a estratégia e apresento para a equipe. Eu vou buscar o resultado. E assim, tá. né? Esse é o meu perfil predominante. O tubarão, toda empresa precisa de um tubarão, que é o que vai buscar o resultado, que é a pessoa do... Né? Geralmente, ele é estratégico, ele veste a camisa, tudo a ver com o que eu tô te falando lá atrás. Tá. Ele é estratégico, ele veste a camisa, ele é um bom gerente, eu vou falar porque sim, porque não. Esse gerente ficou entre aspas. Ficou entre aspas, que eu vou falar o bom gerente, o perfeito gerente. E o tubarão, ele vai buscar essa estratégia. Ele é o cara que toda empresa precisa de um tubarão para sair do papel. Tá. Toda empresa. E toda empresa precisa de um lobo para ser organizado. Então, um trabalha com o outro, tá? Só que o tubarão, qual que é o problema, qual que é o ponto, o forte dele é ir lá e buscar o resultado. Qual que é o ponto forte dele? Manda ele fazer e ponto. Não cobra. Ele vai trazer o resultado. Fique em paz. Vai parecer que ele morreu, mas daqui a pouco ele emerge assim, ó. Ele voltou já com o resultado. Tá. O ponto é trabalhar. Ele não olha muito no olho, ele nada sozinho, ele come os peixinhos, mais tem muita paciência, individualista. Então, você vai colocar ele para trazer a equipe junto. Mas você precisa de um gato para ser o gerente, para ser um líder. Você pode colocar o tubarão como gerente, mas você precisa de um supervisor gato, que é aquela pessoa que olha no olho. E a motivação do tubarão é resultado. Você vai falar para ele, tá bom, quando você bater a meta de 1,5 milhão, sua comissão vai ser 15 mil reais. Top. Não precisa de mais nada para ele. Tá tudo bem. Tá tudo certo. O defeito dele defeito não, o ponto a trabalhar dele ele não olha muito no olho, então ele trabalha muito frio, dá a impressão que ele é frio, que ele é calculista, tá? E às vezes ele é mal interpretado por causa disso. O gato, ele é ótimo, porque ele trabalha pelo todo. Então, se você chegar ele trabalha por todo mundo, pela equipe. Vamos lá, gente, vamos fazer. Então, se de repente você falar pro gato assim, ó, se você bater sua meta, você vai ganhar um cruzeiro. Não motiva ele. Mas se você olhar pro gato e falar assim, ó, se você bater sua meta, você vai poder levar toda a tua equipe num restaurante. Ele fala, então vamos. Né? Então, ele trabalha pelo todo, ele tem um sorriso no olho, ele recebe, é excelente na recepção, excelente no atendimento. Qual que é o ponto do gato? Felicidade acima de tudo. Então, às vezes, ele não tá pronto pro resultado. Por isso que tem que ter um tubarão aqui. Tá, para os dois serem equilibrados. Trabalha junto, tá? Trabalha junto. E aí, o gato trabalha por todo. Então, ele deixa o ambiente leve. Ele traz equipe. Se você falar mal da equipe dele, ele vira um tigre, entendeu? Tá. E você precisa dessa pessoa. Na recepção, é muito bom você colocar uma pessoa assim. Aí você vai e coloca um tubarão na recepção. Ele é bonito. Ele é impaciente, desorganizado, imediatista. Mas você precisa de dinheiro, põe um tubarão lá para ser estratégico e não segura ele. É aquela pessoa que fala assim, não trabalha por horário, ele trabalha por resultado. Ele trabalha por resultado, ele vai te trazer resultado e você não vai chegar no tubarão e vai falar entre as 8 e sai às 18. Você vai falar para ele, eu quero 1,5 milhão na minha mesa. E ele vai te dar aquele dinheiro. Ele vai te dar o resultado. Então, o que é melhor você trabalhar? O que é melhor? Você pegar uma pessoa que vai trabalhar por resultado ou uma pessoa que vai trabalhar por horário? Resultado. Entende? Então, às vezes, os donos da empresa têm ainda essa que acho na China, assim, no Japão, que as pessoas ainda trabalham com maquininhas.
não existe mais esse jeito. Por isso que é sistêmico. Aonde você se encaixa melhor? Pessoal, sim, a sua personalidade com o seu profissional se mistura e dá para fazer um bom negócio de tudo isso. Aquela história de que o Brasil ia adotar os 4 dias úteis e 3 dias de folga. Sensacional. 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 Eu gosto de resultado, né, gente? Uhum. Então, Então, porque você estava assim, falando de resultado, então achei bacana comentar isso, porque deu bastante bafafá, bastante historinha, sabe? eu falo que tudo é adaptável, tá? Uhum. Por exemplo, eu pergunto para você, Cauane, o que é importante para você dentro da empresa? Como que você gostaria de trabalhar? Eu gostaria de trabalhar trazendo mais resultados. Basicamente O isso. que é importante para sua vida pessoal? O que é importante para minha vida pessoal? Tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto. Tá. E você gostaria de entrar que horas e sair que horas? Qual horário seria perfeito para você? Entrar às 9 e sair às 2. Cauane, a gente vai fazer uma estratégia, vou pensar, eu não estou falando para você que isso vai ser possível, talvez daqui 3 meses, 6 meses, um ano, tudo depende. Tá. A gente vai fazer uma pesquisa com todos os funcionários. De repente, a gente vai ter 2 horários. Dependendo do que vocês conseguirem me entregar dentro do prazo, porque o que eu preciso de você é isso, isso e isso. Se você conseguir entregar tudo que eu preciso nesse horário, tudo bem. E se vocês conseguirem bater a meta e crescer, aí eu vou conversar com o Tubarão, a gente consegue fazer 2 turnos. Todo mundo é feliz, a empresa cresce e os funcionários têm qualidade de vida, vai crescer daqui nunca. Entendi. A empresa precisa ter esse jogo de cintura. Ou ela trabalha naquele regime militar de anos atrás. Tá. Hoje, a melhor empresa para se trabalhar no mundo, que é a Google, Disney, eles trabalham pensando no funcionário. Porque assim, se a empresa pensa em trabalhar para o funcionário, eu sou dona da empresa, eu sou uma. Os meus funcionários é 10. Se eu trabalho por 10, eles trabalham por 100 clientes. Eles trabalham por 1.000 clientes. Então, é muito melhor eu trabalhar para que os meus funcionários entreguem do que eu trabalhar em função do meu cliente. Eu trabalho para o funcionário trabalha para o cliente. Aí o resultado é maior. Então, trabalhar de forma sistêmica é exatamente isso. Aí acaba aquela guerra. Por quê? Quando o funcionário vê a empresa como inimigo, que eu não entendo isso, e o dono da empresa vê o funcionário como inimigo. Muitos vêm assim, Nossa, né? Muitos. Muito. Infelizmente, é uma situação muito complexa. Hoje em dia, você passa mais tempo dentro da empresa do que em casa. Sim, isso é verdade. Né? E qual que é a mentalidade das pessoas? Que eu nunca tive, mas é muito presente, assim, no meu dia a dia. Assim, eu vejo muitas pessoas. O dono da empresa fala, todo mundo é vagabundo, ninguém quer trabalhar. É o funcionário. Todo patrão quer ganhar dinheiro nas nossas custas. É tudo folgado. Fica uma rixinha entre os dois ali. É uma rixa, mas tá todo mundo dentro do mesmo barco lutando. É um time de futebol. É essa a diferença de você ter um time sistêmico. Eu chamo os donos da empresa de princesas, né? Eu falo que eu quero minhas princesas ricas na Disney, porque se elas estão bem, eu estou muito bem, obrigada. E se o dono da empresa pensar, se o meu funcionário estiver bem, confortável aqui, eu estou muito bem, obrigada. É um pelo outro. E a Mary Kay me trouxe isso, quando eu estava na Mary Kay. Tá. Porque a Mary Kay Ash, em 1956, ela abriu essa empresa para que fosse Deus, família, carreira. Para que você tivesse sucesso entre a sua vida espiritual, familiar e profissional. E que toda mulher podia. Né? Por isso que é tudo cor-de-rosa. Para mostrar que uma mulher também pode. Nossa, maravilhoso esse branding da Mary Kay. Sensacional. E você sabe que o carro rosa, ela começou a presentear, né? Porque lá você pode pegar bônus, o carro quando você baixa o metro. O carro rosa, ela presenteava porque em 1956, acho que 56, 66, quando a mulher, ela pensou, eu vou dar um carro rosa porque se ela tiver um carro rosa, ela não vai dar para o marido, porque o mundo era muito machista ainda, né? Ainda naquela época era mais. Então, o carro rosa é porque o homem não ia querer dirigir um carro rosa naquela época, porque senão o marido ia pegar o carro para ele. Nossa, que sacada. Muito boa. Muito boa. Então, o rosa é para toda... Então, eu acho que é muito legal essa história, Mary Kay. Não é só venda, é muito... Tem muito por trás de tudo isso, sabe? E quando eu entrei na Mary Kay, casou com o que eu era. Então, eu cresci muito, muito lá dentro. As suas 34 consultoras, quando você entrou nessa já virou empresa? 100 e poucas. Já virou? Então ainda você continua com a... Muitos anos. Eu fiquei 5 ou 6 anos com a Mary Kay ainda. Tá. E formei diretoras. Tem amigas minhas que entrou como consultora, virou diretora também, tinha um time delas. Então, foi crescendo dentro da empresa também. Nossa, que né, bacana, tendo algumas que massa. conquistas.
E foi continuando. Desculpa, eu cortei. Não, nada, eu ia continuar a linha do tempo, depois você tá ali na Mary Kay, entrou nessa empresa que você conseguiu levar para 42 funcionários. Sim. Qual que foi o próximo passo depois dali? E aí, ali, foi a parte que eu fui para terapia sistêmica e eu falava assim, cara, eu trago resultado, né? Sempre trabalhei, trouxe resultado, e ainda assim eu não estou me cuidando e me valorizando do jeito que eu sou uma empresa. Tá. E aí eu tinha outras empresas que me ofereciam, ai, vem fazer gerência, vem gerenciar minha equipe, vem gerenciar minha equipe. Eu falei, como que eu vou dar conta de tudo isso? Tá, era muita coisa já. Não tinha como. Então, eu saí, olhei de fora a empresa, olhei de fora a minha vida, e eu comecei a desenvolver há mais de um ano atrás, a terapia sistêmica pessoal. E aí eu Tá. fui para pessoas que queriam ter empresa. Então, me foquei muito nessa parte. E, de repente, as empresas falavam, não, eu quero você dentro da empresa. Começou tudo de novo, né? Uhum. Aí eu parei tudo e comecei a desenvolver uma metodologia para conseguir atender 100 empresas chegar hoje. E aí você começou ali a criar a sua equipe. Aí eu comecei a criar minha equipe novamente. Sua equipe Sempre. tem quantas pessoas hoje? Hoje nós somos, diretas, dentro da minha equipe que trabalha junto comigo, nós somos em 6. Tá. E a gente tem mais, eu acho que 15, porque hoje eu trabalho, eu e a BF, a GR, minha empresa é a GR, que é expansão, gestão e treinamentos. Tá. E a BF, que é ferramentas para empresas. Então, sistemas. Então, tudo que você precisa para organizar a sua empresa. Nós fizemos uma collab e nós trabalhamos juntos. Então, nós somos em uns 20. Uhum. Aí, o Instituto Tânia Zombon, que tem várias pessoas juntos, tem várias na BF são 200 empresas já que utilizam as ferramentas. Então, indiretamente, eu cuido dessas 200 empresas com treinamento de gestão para pessoas. E eu hoje gerencio diretamente, eu e minha equipe, dentro das empresas, 15 empresas. Tá. É muita empresa. É bastante. Ela fala assim, tão normal, é bastante. É bastante. Mas é muita coisa. A gente está se preparando para conseguir gerenciar 100 empresas. 100 empresas? Sim. Você colocou um tempo, tipo, daqui 5 meses a gente vai ter 100 empresas ou não? Deixou em aberto esse prazo? Deixei em aberto, assim, a gente tem uma organização, né? Porque o que acontece? Hoje, o que eu entrego para uma empresa, e eu peguei muita parte de, por incrível que pareça, eu trato pessoas, né? Então, área médica e odontologia. Loja de roupa, mas muito mais área médica e odontologia. Hoje, a gente entrega qualidade no trabalho e eu quero continuar entregando qualidade com 100. Então, nosso trabalho hoje é entregar qualidade com 100. Se eu tiver 100 empresas, eu quero entregar a mesma qualidade que eu entrego para 15. todas. Então, a gente está construindo isso, a gente não tem pressa, mas nós temos um prazo, sim. Só não vou falar, mas nós temos um prazo. Não por medo de não bater a meta, porque a gente quer bater antes e eu não gosto de colocar a crença na minha equipe. Né? Eles têm uma meta, eu tenho outra. E eu sei que eles conseguem antes. Tá, entendi. E depois de todo esse processo, você, a Deneide, ficou bem depois de tudo isso? Não, eu pleno aqui, 15 Maravilhosa, empresas, tá 200. linda. Eu queria falar um pouco da vestimenta, que isso é bem importante também, não? Sim. Então, na verdade, antes de falar de vestimenta, a gente fala de autoestima, né? No lado profissional. Tá. Então, como eu te disse, lá no salão, sem autoestima, eu tava perdida onde? O que eu precisava? Uma maquiagem. Eu entrei na Mary Kay e já comecei a me sentir bem por mudar minha maquiagem, por acordar de manhã. Eu já comecei a me sentir melhor. Automaticamente, eu comecei a me arrumar melhor. Então, isso dá um empoderamento para você. Então, é muito importante uma empresa, e a gente tem trabalhado muito isso dentro das empresas, você ter profissionais ali que representem a sua empresa. E na forma pessoal, Cauane, eu vou falar a verdade, assim, vou falar a realidade das pessoas. Eu falo que cada um dentro da sua condição. Agora mesmo eu passei aqui, eu falei, tô há 1 ano procurando essa blusinha, ela está aqui É linda. E é super baratinha aqui, né? E aí eu penso assim, dentro da sua situação, você consegue se vestir bem. É muito importante você ter uma boa postura, porque 55% da nossa comunicação, ela é não
Verbal. não verbal. Então, assim, a pessoa precisa, quando você chega para uma pessoa, você precisa representar a tua marca, a tua empresa, o que você está querendo levar. A gente já tem a primeira impressão ali da pessoa quando a gente olha para ela. Exatamente. Quando ela abre a boca, aí a gente vai ver. A gente vai continuar pensando a mesma coisa ou vai pensar diferente, né? Exatamente. Mas é muito importante. Aí eu vou te trazer a história, por isso que nunca tem a ver com o profissional só. A minha mãe era empregada doméstica e as pessoas perguntavam que escritório que ela trabalhava. Ela andava impecável. Uau! Impecável. Ela sempre andava linda. E quando a pessoa fala muito para mim assim, mas você sofre racismo? Eu falo, gente, eu sempre fui aceita aonde eu chego, trabalhar em shopping, em qualquer lugar, independente, porque, mesmo quando eu uso cabelo black, mesmo por causa da postura. Uhum. Desde nova, eu sempre tive autoconfiança em mim. Às vezes eu tenho essa autoconfiança de não... Assim, eu sou boa no que eu faço. Sim, a pessoa vai me dar esse emprego. Mas eu não tinha dinheiro, mas eu ia ali no calçadão de Santo André, que tem umas lojas maravilhosas, tinha umas lojas maravilhosas lá, né? E quando eu era muito nova, e comprava uma roupa, um terninho, uma blusa, e ia procurar emprego. Eu estava sempre bem vestida, com as minhas condições. Então, é muito importante as pessoas terem essa visão delas mesmas, ela olhar no espelho e ela se gostar. Se gostar. E quando eu trabalho a terapia, a primeira coisa que eu vou buscar é o trato da criança, é o cuidado da criança interior. Cuidado com a sua criança interior, que é o amor que você tem por você criança, né? Que você cuida, como você cuidaria do teu filho, como você cuida da sua filha, é o mesmo jeito que você vai cuidar de você. Você quer que ela se vista bem, você quer que ela se goste. Então, isso tem a ver com o seu profissional. O quanto você se olha no espelho e você se gosta. Quando você vai trabalhar. E dentro das empresas, você não pode obrigar um funcionário a se maquiar, por exemplo, quando não está em contrato, né? Isso é muito importante para as empresas. Sério? Tem que estar em contrato que a pessoa tem que se maquiar? Para trabalhar maquiada tem que estar em contrato. Na verdade, assim, quando você engaja uma equipe e mostra para ela a importância, ela mesma vai se maquiar porque Ela por si quer. só já vai ter aquele senso de que tem que se maquiar. Melhor. Tá. Eu mostro uma foto. Eu pego um salão, tem um salão de cabeleireiro que uma vez eu fui, e eu até tirei foto na época. As manicures com a raiz toda branca, com as unhas todas descascadas, cada uma com uma roupa de uma cor. Aí eu tenho essa foto. Aí eu fui em outro lugar, com todo mundo alinhadíssimo. E eu falo para eles, qual que é a impressão desse e qual que é a impressão desse? Quando você trabalha a consciência com a sua equipe, com o seu time, você nem precisa colocar em contrato, eles mesmos vão entender isso. Mas eles precisam entender o porquê, às vezes, né? Tá muito mais ligado à autoestima. E a autoestima tá ligada ao sucesso. O seu sucesso. E o sucesso, eu não tô falando só em dinheiro. Quando o sucesso está complementado com a sua felicidade. Por exemplo, eu vim para cá, eu vim feliz da vida. Aí eu coloquei minha roupa. Falei, ai meu Deus, vou usar um vermelho hoje, porque eu gosto de vermelho. Ultimamente estou usando vermelho. Mas estou muito feliz. Eu queria mostrar que eu tô feliz. Então, eu tô bem. Eu me olho no espelho. Então, você está bem, está alinhado. Tem muito a ver. E às vezes você não tá bem, mas quando você se arruma, passa um batom, coloca uma roupa, põe um vermelho, você nunca vai ficar triste na frente do espelho. E você tá bem, e você se apresenta para o mundo, né? Como você se apresenta para o mundo, tá ligado nos seus resultados diretamente. E eu não digo que você tem que vestir uma roupa chique, você tem que vestir o seu estilo, mas as pessoas têm que entender que você... O que você quer apresentar? Eu olho para uma pessoa, eu amei seu conjuntinho, eu amei o jeito que você me recebeu. Obrigada. Mas, assim, o que você quer passar para as pessoas? A sua roupa, diz tudo, depois a sua entonação de voz, o seu posicionamento, né? E a sua entonação de voz? Então, a segurança. Eu posso dizer assim também que as pessoas falam, a roupa não define caráter, mas a roupa não vai definir o caráter, obviamente. Mas vai definir a imagem que você quer passar, a mensagem vai abrir que muita você... porta para você. Ou fechar também, né? Ou fechar muita porta para você. Não quer dizer caráter, não quer dizer nada, mas já aconteceu. Até esse dia a gente teve uma contratação, a gente até brincou com ela. Ela é maravilhosa, mas ela quase não foi contratada pelo jeito que ela foi. Ela foi de jeans rasgado para a entrevista. Gente, nunca. Sim, e ela é maravilhosa. E assim, o que tem a ver? Não mudou nada. Só que a gente viu uma pessoa super posturada, né? E falou, essa menina é muito boa, o que acontece? Não casava o que ela falava com o que a gente estava procurando, entende? A roupa queria dizer. E aí, depois que ela entrou na empresa, ela não foi aprovada de primeira. A outra entrou em teste por conta da postura. Não tinha a ver com raça, não tinha a ver com nada, tamanho, se era gordo, se era magro, não tinha a ver com isso. Tinha a ver assim, aquela ali
Assim, ela tinha uma postura, Uhum. entonação de voz, tal, né? E também um currículo parecido com a outra, que estava mal vestida. Porém, essa que estava bem vestida não passou no teste. E aí a gente falou, vamos chamar a que estava com o jeans todo rasgado, porque não tem a ver. E ela falou assim, olha, gente, eu realmente pequei. Pequei na hora de ir na entrevista, E né? aí a gente deu uma chance para ela e falou, olha, era pra gente ter poupado Poupado aquele teste com aquela outra uma menina pra pessoa você ter entrado aqui. para você ter entrado. Mas a gente acabou dando uma sorte. Mas ela quase perdeu. E ela fala: eu amo trabalhar nesse lugar, esse lugar é maravilhoso, eu tenho oportunidade. Eu falei: você entendeu que você quase perdeu uma oportunidade só porque você não olhou como você deveria se vestir? Cada ambiente, então, pede um tipo de roupa, Um tipo de roupa. um tipo de vestimenta. E como você quer se apresentar? Né? Quando você. Vamos imaginar que você não fale, né? Você tá, vai chegar num lugar quieto. Qual a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Já vai Então, começar ali pela sua roupa. vai pensando postura, roupa, qual a imagem? Porque só depois que você conversar muito com as pessoas e conviver que a pessoa vai te conhecer realmente. Mas quem se vende é isso. Como que você vai comprar um produto na prateleira? Não estou comparando a gente com produto, mas, né, deu para Uhum. entender. E o produto está sendo apresentado de qualquer jeito. Olha os marketings hoje em dia, os lugares, quando você vai gravar, tem que ter um estúdio bonito. As pessoas estão investindo em imagem, porque as pessoas são muito visuais. Então, o seu Instagram tem que estar bonito, todas as vitrines estão lindas. Você é a sua vitrine, você é a vitrine de tudo que você carrega aqui dentro. Eu falo, você é a sua maior e melhor empresa, você é o seu melhor investimento. Se eu vender esse shopping inteiro, eu não consigo comprar o valor que você tem. Então, por favor, se represente Uhum. nas suas condições, né? Na maneira que Exato. você pode, se represente. Mas já falando disso nas suas condições, aqui no Brasil a gente tem. Por isso, eu tô A aqui. gente- exatamente, a gente tem, gente, moda pra todos os gostos, pra todos os bolsos, né? Exatamente. Então, se vestir bem da maneira como você quer hoje, acho Não que vai tem a ver depender. com- Não tem a ver com dinheiro, de fato. De fato. E assim, hoje em dia, as pessoas capricham muito, né? Eu tava olhando aqui, todas as vitrines extremamente caprichadas. Então, ainda que você não tenha jeito, você olha a vitrine e você fala, nossa, eu gostaria de me vestir Exatamente. igual tá essa vitrine. Ou você pede a dica, a pessoa dentro da loja, você estuda. Então, hoje em dia é Hoje tá mais fácil se vestir bem. muito mais fácil. Nem se compara. Muito mais fácil. Adelaide, amei nossa conversa. Foi muito bom. Foi muito bom, né? É muito bom. Foi emoção, altos e baixos Vai. aqui. Muito Foi legal. muito gostoso ter você aqui. Essa história é muito bonita. Muito obrigada. Espero que você continue fazendo essa gestão de pessoas, porque pela sua história, dá pra ver que você faz muito bem, literalmente. Tira isso como sua habilidade máxima, literalmente. Sim. Tem um presente pra você. Ah, meu Deus, que delícia. A gente é tem um presente. Uau. A nossa sacola do Shopping Coração do Brás. Nossa, Dourado, porque dá pra perceber que seus acessórios são dourados. Acho que você Então, gosta, acho né? que Sim. Uau. A gente tem a Ai, caneca gente. do Como eu podcast. gosto de presente. Pensa na pessoa. Vamos ver aqui. A gente tem o chinelo também. Tem o chinelo do podcast. Tem o chinelo do podcast. Tô passada. Acho que tem a camiseta aí dentro, né? Eu tenho um coração. Eu vou tirar uma foto ali no início da vitrine, com aquele coração comigo. Aqui pelo shopping a gente tem corações espalhados por todos os Eu andares. vou fazer um super look com meu chinelo, com a minha caneca, mostrar o que é vida boa pra vocês. Olha com o meu kit. Ah, Eu maravilhoso. amei, eu A amei. gente não falou como entrar em contato com você. Quais são as suas redes sociais? Ó, o meu Instagram é Aldeneide_Rocha. Aldeneide_Rocha. Então pode entrar em contato com o meu Instagram, mandar mensagem lá, que a minha equipe vai atender vocês. A equipe dela vai atender, gente. Não é só ela, a equipe. Ai, eu amo Olha só trabalhar que em profissional. equipe, né? Deu pra perceber durante o Eu acho podcast inteiro. Eu acho que sozinho a gente vai longe, a gente vai rápido, né? E em equipe a gente vai longe. É muito mais longe. Muito mais longe. É um prazer, Cauane. Prazer Adorei foi conhecer meu. você. Prazer foi nosso, né? Acho Foi que de nosso. escutar você. Ah, que bom. Gente, eu vou encerrando por aqui. Não esqueçam de seguir o Shopping VHT nas redes sociais, no YouTube, curtir e comentar também. E nas redes sociais, no Instagram, VHT Podcast e Shopping VHT. Vou ficando por aqui. Grandes beijos. Obrigada por escutar a gente. E até o nosso próximo podcast aqui do VHT.